Boa noite a todos. Estamos começando aí mais um Papo de Engenheiro, nossa terceira edição. Eu queria começar agradecendo a todos os presentes, né? Hoje é uma sexta-feira de noite e a gente ainda tem aí 79 pessoas assistindo, 80 agora, e deve chegar mais um pouco de gente aí. E queria fazer um agradecimento especial à engenheira Gabriela Gomes, que está nos assistindo de Abu Dhabi, dos Emirados Árabes, né? E lá ela esperou até 2 horas da manhã para estar assistindo agora nosso bate-papo aqui. Eu queria agradecer a ela a presença e aproveitar e fazer o convite, se ela quiser também vir aqui para o nosso bate-papo e falar um pouco da experiência dela, da atuação dela como engenheira, né? Engenheira mecânica. E hoje nós vamos entrevistar o engenheiro Antônio Calmon, né? Ele é engenheiro da EBSER, formado em engenharia mecânica pela UFRN e tem mestrado em engenharia de materiais, né? Também pela UFRN. E aí, vou começar um pouco perguntando um pouco da trajetória dele, né? Até ele chegar a atuar no setor da hospitalar, né? E aí eu vou começar, Calmon, pedindo para você falar um pouco dessa sua trajetória até aqui. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Minha trajetória até onde eu cheguei, ela é semelhante à de outras pessoas que já passaram por aqui. Ingressei em 2006 na UFRN como aluno de engenharia mecânica. Participei do projeto Carcará Aerodesign de 2007 a 2010. Tive a oportunidade de ser campeão brasileiro, campeão mundial, 2007 e 2008. E fui capitão da equipe entre 2008 e 2010. Em seguida, por volta de 2010, iniciei um estágio remunerado na empresa Qualital Engenharia Ambiental, que era uma empresa que o grande foco dela naquele momento era licenciamento ambiental de postos de combustíveis, salinas, e era um estágio mais voltado para a parte de civil até, bem menos mecânica, mas segundo o meu chefe da época, o Tiago, ele dizia que preferia contratar estagiários de mecânica do que civil, porque os mecânicos tendiam a ser mais desenrolados, apesar de não ser a praia deles especificamente. Ainda em 2010, eu comecei a pagar matérias como aluno especial do mestrado, já no mestrado de materiais, antes mesmo de me formar. Minha formatura foi apenas em 2011. Me formei, e assim que me formei, ingressei no mestrado em engenharia de materiais, com um projeto de desenvolvimento de pás de aerogerador de grande porte. Esse projeto mudou, né, ao longo do desenvolvimento do mestrado, é normal. E no final do ano de 2011, eu ingressei como funcionário temporário no CT-Gás, que é o Centro de Tecnologia do Gás e Energia Renovável, que na época era um consórcio Petrobras-Senai. E eu fiquei no CT-Gás desde 2011 até final de 2013, onde acabou o contrato temporário que eu tinha, né, com eles. No CT-Gás, eu não era engenheiro de carteira. O cargo era instrutor de educação profissional e tecnologias, mas na prática não existia instrução. O CT-Gás é um centro de pesquisa e desenvolvimento, então a gente trabalhava lá com P&D, principalmente na área de medição de vazão de gás natural. Em 2014, após eu sair do CT-Gás, eu concluí o meu mestrado na UFRN e retornei ao CT-Gás poucos meses depois como funcionário efetivo do Senai, né? E permaneci lá até 2015. Em 2015, em paralelo ao CT-Gás, eu ingressei na Faculdade Maurício de Nassau como professor. E em 2015 também eu fui chamado no concurso pela EBSER, a empresa da qual eu participo hoje, e estou até aqui. Hoje, além da EBSER, faço algumas consultorias externas, praticamente todas na área hospitalar. Isso aí é isso. Muito bom. Então, para o pessoal entender um pouco assim, o que seria a EBSER, né? O que é a empresa EBSER?
A gente está acostumado a sempre receber engenheiros que trabalham em empresas privadas, né? E aí eu queria que você falasse um pouco o que é a EBSER, né, para o pessoal entender. Bem, a EBSER é a empresa brasileira de serviços hospitalares. Ela foi criada por lei em 2011, é uma empresa pública, 100% capital público. Ela foi criada em 2011 e efetivamente só começou a funcionar em 2013, quando houve o primeiro concurso e as primeiras pessoas que foram contratadas para trabalhar na sede da empresa que fica em Brasília. Os primeiros hospitais a serem adicionados na EBSER, porque a EBSER ela não possui hospitais, ela gera hospitais universitários. Então, as universidades, os hospitais universitários, digamos assim, eram um grande problema para as universidades, porque as universidades, a estrutura delas é dedicada à pesquisa e aula propriamente dita. E o hospital, apesar de ser um campo necessário para os alunos de medicina, enfermagem, fisioterapia, é uma logística que foge muito ao que está habituado a uma instituição. Então, é muito comum você encontrar hospitais sucateados, déficit de mão de obra e vários outros problemas. Então, a EBSER surgiu para tentar solucionar esse grande gargalo, que era a baixa qualidade da gestão hospitalar existente, né? E, aos poucos, de 2013 para cá, foram se adicionando assinaturas de contratos, né? Porque não é obrigatório o hospital contratar a EBSER, é uma opção. Inclusive, existem ainda muitos hospitais no Brasil, hospitais universitários no Brasil, que não possuem filiação com a EBSER. Mas de lá para cá, já são 40 hospitais na rede. E esses 40 hospitais, eles já somam um total de 32 mil funcionários efetivos, a EBSER, e aproximadamente 18 mil funcionários regime jurídico único, que são os funcionários que eram das instituições originalmente. Esses que a gente pode considerar de empregos diretos, né, gerados pela empresa, em torno de 50 mil pessoas. E, indiretamente, trabalhando com um prestador de serviço, terceirizados residentes e terceirizados não residentes, a estimativa é que a empresa gere 150 mil empregos em todo o Brasil. Hoje, apesar de pouco tempo de existência, 7 anos apenas, a empresa já é uma das 4 maiores. Na verdade, ela só em tamanho, né? Não em renda gerada, porque, afinal, são hospitais públicos e o fim da empresa não é gerar renda. Mas em empregabilidade, atualmente, ela só perde dos Correios e, salvo engano, Caixa Econômica Federal. Desconsiderando, claro, a Petrobras, porque a Petrobras é uma economia mista. Tá? Estou comentando apenas as estatais, 100% públicas. Calma, você falou aí que a empresa é uma empresa pública, né? Um capital público. Mas aí surge uma dúvida, assim, você é servidor público, o regime é CLT, né? De contratação do engenheiro, né? Isso. Os empregados da EBSER, eles não são servidores públicos, eles são empregados públicos. Existe uma diferença de legislação e direitos trabalhistas, claro. Recolhimento de impostos é diferente e nós somos carteira assinada, sim, recolhemos o FGTS como funcionário privado normal. Entendi. Eu queria que você falasse um pouco o que é que o engenheiro mecânico faz, né, dentro de um hospital, dentro dessa empresa. Eu sei que, como na maioria das empresas públicas, né, o engenheiro mecânico acaba sendo um engenheiro multi-áreas, né? Ele acaba atuando em praticamente todas as áreas da engenharia mecânica. Aí. Eu queria que você falasse um pouco o que é que você faz lá dentro. Cara, essa aí é a pergunta de 1 milhão, que todo mundo faz. Todo mundo quer saber o que o engenheiro faz no hospital.
A resposta de praxe, assim, é administrar egos. Porque dentro do hospital existem muito ego, principalmente das parte médica e dos funcionários mais antigos. Então, você que está chegando, um engenheiro, não é habitual ter engenheiro em hospitais, são pouquíssimos hospitais no Brasil que tem engenheiro. E é necessário, né? E é Extremamente extremamente necessário. necessário. Se você for, posso até comentar mais por final, respondendo logo diretamente a sua pergunta. Hoje, minha responsabilidade lá no hospital, ela parte desde projetos de expansão e reforma, porque esses hospitais, não só o que eu trabalho aqui em Natal, o Hospital Neufeld Lopes, mas eu presto assistência em outros hospitais do Brasil, eles não, eles cresceram a partir de um pequeno local que foi doado e se transformou numa instituição de caridade, ou então a universidade ela fez um pequeno, separou um pequeno galpão para montar aquela estrutura provisória e foi crescendo desordenadamente. Em geral, Em são geral, só interromper, em geral, esses prédios geralmente são doação mesmo, né? E aí são geralmente prédios muito antigos, geralmente. isso. O Onofre Lopes ele começou originalmente como uma casa de praia. É um prédio que a primeira etapa do prédio, salvo engano, são 107 anos. Então, ele foi de casa de praia, depois ele virou um hospital filantrópico administrado por freiras, e muito posterior ele foi começou a ser administrado e foi implantado não a universidade, mas uma escola de medicina. E a partir dessa escola de medicina que nasceu a UFRN. Na verdade, a UFRN, salvo engano, ela não nasceu UF, ela nasceu em uma instituição estadual que, em seguida, em algum dos governos, ela foi federalizada, mas ela nasceu naquele hospital. E, além dessa finalidade de projetar expansões e reformas para tentar, o máximo possível, adequar, né? Não só a questão de adequar a norma, mas a gente tem que tentar sempre priorizar o conforto do atendimento ao paciente. Então, a gente tenta dimensionar sempre nossos afazeres, né, nossos projetos, pensando no que a gente pode ofertar de melhor para nossos pacientes. E não como a antiga filosofia, que não só fala dessa filosofia, não é só das universidades, mas infelizmente é o que a gente encontra no rede municipal e rede estadual, que é tentar atender de qualquer forma. Tentar atender de qualquer forma é uma cultura, é uma política que infelizmente não gera resultados bons, né? Como todo mundo pode ver. Mas além dessa parte de projeto e execução, né, de obras, tem a parte de gestão e manutenção. Basicamente, eu como engenheiro mecânico, eu fico dividido na sub-área. Lá no hospital, nós somos 4 engenheiros. Tem um engenheiro mecânico, um engenheiro clínico, que fica mais para a parte de equipamento de assistência à vida, um engenheiro eletricista e um engenheiro civil. Além do corpo de engenheiros, nós temos um arquiteta. Então, a minha sub-área é mais focada na parte de climatização, sistema de transporte vertical, gestão de frota e gestão de equipamentos sem ser de suporte direto à vida. Equipamentos de lavanderia industrial, equipamentos de cozinha industrial, e entre outros. Mas mesmo sem estar diretamente ligado com essa parte de assistência direta à vida, chega um ponto que tudo converge e todo mundo vai ter que sentar na mesa para conversar. Então, para você fazer um respirador mecânico funcionar, você precisa que você tenha uma rede de gases bem dimensionada, bem mantida, com suprimento que consiga ofertar conforme aquela demanda. Então, não adianta você dizer, não,
aqui eu só preciso de um engenheiro, que em geral, quando você vai para um prédio assim, se muito tiver, tem um engenheiro civil. Então, um engenheiro civil, ele tem um amplo domínio de várias áreas. Ele entende um pouco de elétrica, ele vai entender um pouco de gestão, mas um pouco de fluidos, né? Mas ele não vai ser o cara que vai ser especialista em tudo, né? Então, é muito importante essa segregação. E além daqui do Onofre Lopes, hoje eu estou basicamente responsável pela maternidade e dando apoio também em Santa Cruz, que é uma cidade próxima aqui de Natal. Até janeiro, eu estava respondendo pelo Hospital Universitário de Niterói, algumas demandas, né? Principalmente algumas consultas na parte de manutenção, sempre que alguma contratada ia lá e verificava alguma coisa, havia essa consulta. E após essa parte de janeiro para cá, quando começou essa questão do Covid, eu comecei a prestar assessoria na sede, né, lá em Brasília, na elaboração de normativos e alguns manuais para implementação de hospitais de campanha. O Hospital North Lopes é um hospital, apesar dos problemas, né, que a gente sabe pelo tempo do prédio, é um hospital de ponta, assim, né? É um hospital público, mas é um hospital de ponta, né? Acessível à sociedade. Eu, inclusive, estive internado para fazer uma cirurgia lá e realmente é uma estrutura, a parte de enfermaria, assim, é muito boa a estrutura do hospital. Mas aí eu sei que existe diversas dificuldades dentro desse meio, né? Justamente por ser uma empresa pública, então toda compra, todo serviço, ele precisa ser licitado, né? E aí a gente tem diversos problemas. Eu queria que você falasse um pouco quais são os problemas que você encontra dentro do hospital aí. Um grande problema é você fazer os gestores entenderem a necessidade de gastar tanto dinheiro para fazer uma adequação. Porque tudo que envolve adequação hospitalar em infraestrutura envolve um montante de dinheiro muito alto. Então, qualquer equipamento, por mais simples que seja, são cifras milionárias e cifras em dólar. Um exemplo, um equipamento que chama angiógrafo, que faz cateterismo, o equipamento ele custa por volta de 2 milhões de dólares. Só que não é só você comprar equipamento. Você tem que montar uma estrutura para fazer funcionar esse equipamento. Então, você tem que ter uma sala com paredes blindadas para que os raios gerados não ultrapassem e contaminem os usuários em volta. Você tem que ter um controle restrito de umidade e temperatura nas salas. E você tem que ter um controle de energia para que você não pode ter uma oscilação de energia, porque são equipamentos muito sensíveis. Então, você tem que ter uma bancada de no-breaks e transformadores para chegar uma energia boa para o equipamento, para que ele não venha apresentar problema. Você tem que garantir a retaguarda operacional do seu hospital em condições de falta de energia. Então, se você estiver no meio da cirurgia e faltar energia, você não pode parar. Então, você tem que ter um banco de baterias, como se fosse um no-break de computador, que suportem aquela carga daquela sala por um determinado momento até que o seu gerador parta. Porque existe um delay entre a detecção da falta de energia e a partir do gerador, apesar de ser tudo automático. Em geral, isso dá 1 minuto e meio. Se muito rápido for, 40 segundos. Mas esse intervalo de tempo é um intervalo de tempo muito alto para quem está no meio de um procedimento cirúrgico. Então, a gente tem que garantir essa segurança. E quando a gente passa para atender toda essa parte de segurança, então os custos são muito altos. E por as estruturas sempre terem funcionado sem isso, é muito complicado que a gente, de uma hora para outra, chegue, né, que faz 5 anos que a gente está aqui no Onofre, e queira mudar. Então, toda a vida que a gente vai
habilitar uma área nova, habilitar um serviço novo, sempre demanda gastos e um convencimento que não é rápido. O segundo passo é a questão das licitações, que a gente não pode chegar e dizer, não, vou contratar fulano, ciclano, beltrano. Tudo envolve um processo, e todo esse processo envolve tempo, consome pessoas, e às vezes você termina que não contrata quem realmente poderia prestar aquele serviço com maior qualidade, né? Existem critérios de seleções, critério de menor preço, critério de avaliação técnica, mas é diferente. Você nunca vai ter a certeza que você está contratando o melhor. Existe uma coisa que a filosofia que a EBSER quer implantar nos hospitais com esse corpo de engenheiro é a mesma filosofia existente no Sírio-Libanês Albert Einstein. Para vocês terem ideia, no Albert Einstein, quando eu fui lá fazer um curso em 2017, o corpo técnico de engenharia contratado deles eram 64 pessoas. Hoje, aqui em Natal, no Alf Lopes, são 5. Mas não existe nenhum outro hospital na região Nordeste que tenha 5 engenheiros, 4 engenheiros e um arquiteto no corpo. Então, essa mudança de cultura, ela, para você ver, o Einstein talvez seja a maior referência, junto com o Sírio-Libanês, de qualidade de assistência hospitalar no Brasil, né? Talvez eu possa incluir o Moinho de Ventos, que fica no Rio Grande do Sul. E são 3 hospitais que eles têm o corpo de engenheiro bem desenvolvido. E são hospitais que eles já lidam com a engenharia como naturalidade. São hospitais que eles pensam, toda ampliação ela é realizada bem pensada, bem projetada, para que possa assistir o seu paciente com qualidade e não tenha dor de cabeça futura, né? Outro grande problema, que aí volta a questão das licitações e o fato de você não poder contratar escolher quem vai ser o fornecedor, é a qualidade dos nossos prestadores de serviço. E essa que eu vou falar agora não é uma coisa só de Natal, ela atinge o Brasil inteiro. Os prestadores de serviço são muito ruins. São muito ruins. A grande maioria, ela sequer tem formação técnica. Então, quando você quer contratar um serviço de manutenção na lavanderia industrial, o cara vai querer chegar aqui no hospital bermuda e chinelo, vai querer fazer uma solda de qualquer jeito, ele vai querer tirar o rolamento na pancada, ele vai querer, se tem um fio com a bitola de 16 milímetros e ele não tem na maleta, ele vai querer colocar um de 10. Então, são situações que a gente encontra no Brasil inteiro. Eu fui avaliar um projeto no Rio de Janeiro, onde o cara tinha especificado a construção de uma rede de dutos de climatização com chapa galvanizada, de um perfil quadrado, eu vou chutar uma área de 20 centímetros quadrados. E o cara chegou para instalar com um tubo flexível, tudo rugoso, com a área de 15. Aí o cara vem com a reclamação. Poxa, minha sala não está esfriando. Aí a gente, não, vamos ver o que está acontecendo aqui. Quando você vai pegar o projeto, totalmente diferente. Além da qualidade dos prestadores, da parte de manutenção e execução, tem a qualidade também dos projetistas. Porque existem compras que são feitas pela sede, né, em Brasília, para todos os hospitais, que elas são em regime turnkey. Então, o cara te vende um equipamento e ele vai ter que instalar este equipamento na sua estrutura. Então, é como se eu vendesse para você um computador, mas para você instalar o seu computador na sua casa, eu preciso refazer a rede elétrica, que sua rede elétrica não atende, da oscilação, montar toda a estrutura. Só que existe uma grande deficiência dos projetistas em atender esses requisitos. Para você ter ideia,
grandes indústrias como Siemens, General Electric, que são fornecedores de equipamentos do hospital, eles não possuem essas equipes de projeto em área de infraestrutura, eles possuem projetos da área de equipamentos. Então, eles subcontratam. E muitas vezes, quando você pega os projetos desses subcontratados, eles não atendem às condições mínimas exigidas pelo próprio equipamento. Então, você perde muito tempo nessa questão de avaliação de projeto também. A empresa privada não tem o interesse de contratar um serviço que seja de qualidade. Para ele tem que prestar, né? Tem que prestar o serviço e ele receber o dinheiro dele e pronto. Ele não está importando com a qualidade do serviço. É complicado mesmo. E aí, aproveitando, Camon, esse gancho que você já falou da questão da dificuldade de encontrar serviço de qualidade, né, prestação de serviço, eu queria que você falasse alguma coisa para os nossos alunos, assim, de forma que eles pudessem, quando estivessem formando, poder empreender, principalmente nesse tipo de área, né? Que seriam empresas de prestação de serviço, né? É uma área interessante. Hoje, no ramo hospitalar, existem várias direções a se tomar. Ou você vai para a parte de infraestrutura, que é basicamente onde eu fico, ou você vai para a parte de engenharia clínica. Para a parte de engenharia clínica, irá requerer que vocês façam uma especialização, e é uma especialização não muito... Até a EBSER começar, ela não era muito divulgada, só existia basicamente 2 especializações de engenharia clínica no Brasil, uma no Asta e uma na Federal de Pernambuco. Tanto que os primeiros concursos da EBSER não conseguia preencher o cargo de engenheiro clínico. Então, houveram locais aqui, até aqui no estado mesmo, em Santa Cruz, onde teve que repetir o concurso. Você teve o primeiro concurso, passaram, acho que foi 5 pessoas no cadastro de reserva de 10, e das 5 ninguém era especialista. Então, ninguém pôde assumir. Então, teve que fazer um novo certame para conseguir fazer essa contratação. E no Onofre Lopes também, quase que a gente, com o nosso engenheiro clínico, quase que a gente já estava escrevendo para outro concurso, porque foi chamando na sequência da lista e nunca tinha os requisitos, né? Então, essa profissão é uma profissão nova e é uma profissão que eu hoje chamo de o petróleo do começo da década passada. Quando eu me formei, em 2011, era comum que as petroleiras, Halliburton, Schlumberger, eles viessem até a universidade, né? Eles faziam uma palestra e uma seleção para trainees. E essa galera que ia para lá, ela ia ganhando muito dinheiro. Eram salários realmente fora da curva. E hoje, o que a gente, pelo menos que eu observo, trabalhando na área hospitalar, são as grandes empresas multinacionais fazendo isso. Então, os cursos de especialização de engenharia clínica, basicamente, pelos estagiários que passam no hospital, todos saem empregados. Ou numa grande multinacional na parte técnica, ou na parte de vendas, né? Outro grande filão é focar na prestação de serviços para os hospitais, porque estamos tendo uma dificuldade grande agora. A EBSER está tentando mudar a mentalidade do mercado, exigindo um padrão de qualidade mais elevado, diferente do que eles estavam acostumados a prestar anteriormente, né? Então, está chegando a um ponto que a gente está tendo dificuldade de realizar as contratações, porque nós fazemos as especificações e lançamos o edital do que a gente quer contratar, né, do tipo de serviço que a gente quer contratar. Mas já teve, para você ter noção, uma coisa que teoricamente seria simples, licitação para instalação de ar-condicionado tipo split. Teve uma rodada de licitação em dezembro, lá no Onofre Lopes, e nós não conseguimos contratar ninguém, porque todas as empresas que apareceram sequer tinham um engenheiro mecânico como responsável técnico. Então, é um mercado que tem
ampla oportunidade de crescimento. E outra coisa, quando as empresas, mesmo as que têm responsável técnico, são empresas que já são firmadas no mercado, tipo algumas construtoras, algumas empresas de manutenção de climatização, elas não entendem que trabalhar no ambiente hospitalar é diferente de você trabalhar no ambiente de tipo escritório. Eles não entendem que para você trabalhar no hospital, você tem que ter uma obra limpa. Então, sempre quando a gente vai fazer um serviço, existe um desgaste, porque a gente tem que isolar toda a área. Porque imagina você ter contato do seu paciente com o cara derrubando a parede aqui do lado. Não dá para ser. Então, a gente tem que sempre ter o cuidado de isolar toda a área para ter o mínimo de contaminação possível nas áreas adjacentes. E, além de tudo, nem todo o lixo que você recolhe do hospital você pode descartar num aterro comum, né? Então, quando você chega com a mentalidade de quem trabalhou, presta serviço num shopping, por exemplo, sempre existem muitas divergências com a equipe de fiscalização. A gente passa até por chato, mas na verdade não somos chatos. A gente só está querendo fazer a coisa correta. E outra oportunidade que eu vejo é no ramo de desenvolvimento de equipamentos. E existe uma mística muito grande que o equipamento hospitalar é um equipamento de super recursos tecnológicos. E essa mística ela faz os preços de qualquer coisa que tem no hospitalar valer 10 vezes mais do que aquela mesma coisa, aquele mesmo equipamento que seja aplicado na indústria química, por exemplo. E isso eu posso falar para vocês que o CT Gás está desenvolvendo um projeto de um respirador mecânico, eu não sei se vocês já chegaram a ver, intitulado de Caninga. E esse respirador que está sendo desenvolvido aqui no estado, ele vai ter um custo de produção 20 vezes menor do que um respirador comum. Ok que tem toda a questão de certificação do outro respirador, mas o daqui também está sendo certificado pela Anvisa. Agora, desde o começo da semana passada, que a equipe da Anvisa está aqui para certificar. Mas tem toda aquela questão de desenvolvimento de software, que os ventiladores, equipamentos médicos hospitalares são todos sistemas fechados, utilização de peças de maior capacidade, mas o valor agregado pelo nome hospitalar é muito alto. E quando você tende a discutir com o médico, ele não entende que o controle, que o ventilador é um misturador de ar, às vezes com um compressorzinho, que manda um determinado volume para um paciente. Ele não entende que na indústria química existe também o mesmo sistema que mistura, talvez não seja oxigênio com ar comprimido, seja argônio com oxigênio, seja hélio com outra coisa, que vai injetar um volume controlado também para fazer um processo de fabricação de outra coisa. Então, a ideia do CT Gás, com esse projeto Caninga, era dar um choque também, um choque de realidade e provar que a gente pode desenvolver equipamentos. E essa falta e essa dependência das indústrias, dessas grandes indústrias na produção desses equipamentos de assistência à saúde, eles provocam, né, também uma questão de segurança. Essa questão dos respiradores mecânicos, toda a produção, basicamente, de respiradores do mundo foi concentrada na China. Então, o mundo inteiro precisou de ventilador de uma vez só, mas ninguém tinha produção local. A produção local, quando existente, é uma produção muito limitada. Todo mundo ficou refém da demanda da China, e a China não consegue dar vazão para todo mundo do jeito que foi, né? Então, a gente tem falta de equipamentos médicos hospitalares no mercado por uma falta de uma indústria bem desenvolvida. Se um grupo aí consegue desenvolver um equipamento desse com custo bem mais em conta, né? Provavelmente o lucro vai ser muito alto, né? Porque muitas empresas vão querer produzir esse equipamento. Então, seria realmente um mercado muito bom. Outra coisa, só
repetindo, na verdade, o que você falou, assim, é interessante essa questão, né, de empreender, em especial na área de refrigeração, né? Que é um mercado que hoje em dia ainda não está sendo muito desenvolvido por engenheiros, né? A gente vê muita gente achando que pode fazer aquela atividade, mas que, na verdade, o engenheiro mecânico é quem é habilitado aquilo, né? Então, você montar uma empresa que ele preste tanto serviço de projeto de refrigeração, como também de instalação, né, com um serviço adequado, tanto para instalação em hospitais, quanto para instalação em um shopping, por exemplo, seria muito interessante, né, você ter uma empresa com a qualidade, né? Já que o mercado não existe empresas que tenham essa qualidade. Se você faz uma coisa diferente um pouquinho, você já está à frente, né? E a outra coisa, a questão do engenheiro clínico, né? É uma especialização que faz. Então, o engenheiro mecânico ele pode se tornar um engenheiro clínico, né? Isso. O engenheiro clínico ele pode ser. Não existe uma especificação de qual engenharia ele fazer, como se fosse uma. É semelhante à segurança do trabalho, né? Segurança do trabalho. Mas, pelo tipo de equipamento, você diria assim: existe uma maior finalidade entre os eletricistas e os mecânicos. Quem vier proveniente dessas duas graduações, com certeza vai ter mais facilidade para trabalhar. Entendi. E essa questão de climatização, aproveitando seu gancho, a climatização do hospital, algumas coisas são semelhantes à climatização corriqueira de shopping, supermercado, escritórios, mas existe uma norma específica para o hospital, de dimensionamento até equipamentos específicos. Não é o mesmo equipamento que você usa numa área comercial, você pode usar no shopping. E é outra dificuldade que a gente tem, porque os projetistas eles não estão acostumados a trabalhar com projetos de climatização de hospitais. O que é usual você encontrar em hospital? É split e aquele velho aparelho de janela. E quando você vem com um projeto mais elaborado, de um chiller, ou talvez um splitão VRF, em geral eles não atendem às normas hospitalares, por puro desconhecimento das empresas. Então, uma área boa aí para se especializar, né, e seguir esse ano. A gente já está com 40 minutos, eu acho, de conversa. Eu queria abrir para o pessoal aí fazer pergunta. Quem tiver interesse em fazer perguntas, pode colocar aí no chat, ou se quiser, pode abrir também o microfone e falar aí. Podem ficar à vontade, eu vou estar acompanhando aqui o chat, se vocês tiverem interesse em fazer algum questionamento. Vamos aguardar. Enquanto isso, eu vou continuando o papo aqui com o Calmon sobre essa questão aí, né, de aprender. Acho que Luiz Justino quer fazer uma pergunta. Pode falar, Justino. Boa noite, parabéns aí pela explanação, pela explicação dessa área, né? Eu mesmo não conhecia muito essa parte de engenharia clínica aí, né, que o engenheiro pode atuar, porque, assim, o pessoal muito se fala na graduação, pelo menos quando todos nós passamos pela graduação, é a questão de especialização, o pessoal muito se fala em engenharia de segurança do trabalho. Essa área aí, assim, pelo que eu tenho visto, é pouco divulgada, essa parte de engenharia clínica. Aí minha pergunta seria a seguinte, com relação até por ser específico, no caso da EBSER, se o concurso para essa parte de engenharia clínica é regular, é frequente, para que os alunos possam ter esse planejamento com relação a processo seletivo, né, concurso efetivo lá na EBSER. Então, obrigado pela pergunta. 100% dos hospitais EBSER possuem engenheiro clínico. E nem todos os hospitais federais ainda estão com a EBSER. Então, enquanto houverem novas adesões, existirem novos hospitais a aderirem à empresa, existirá disponibilidade de caso de engenheiro clínico. Todos os hospitais da rede EBSER, obrigatoriamente, eles possuem um engenheiro clínico e um engenheiro civil. Dependendo do porte do empreendimento, adiciona um engenheiro eletricista e um engenheiro mecânico. Em geral, esses dois andam em conjunto. E
cada um desses dois, o civil e o clínico, é comum que eles fiquem residentes sempre no seu hospital. E os outros, no caso, vou falar especificamente de mim, a gente costuma ser mandado para fazer, auxiliar a demanda de outros locais. Nos novos concursos que estão sendo feitos, inclusive, pela rede, eles estão vendo a necessidade do engenheiro mecânico, principalmente referente a essa parte de climatização. Climatização é uma dificuldade gigantesca. Então, os hospitais que anteriormente não existiriam engenheiro mecânico pelo seu tamanho, já estão começando a sair o concurso com engenheiro mecânico. A mentalidade já está mudando. E assim, atualmente na EBSE existe a possibilidade de você ingressar por concurso, cargo efetivo, e há poucos dias, acho que 2 meses, 2 meses, não sei, enfim, houve um processo seletivo para contratação temporária, né? Em virtude da pandemia. Então, nesse processo seletivo, além de todos os cargos assistenciais, né? Os cargos aqui tidos como administrativos, cargos técnicos, os únicos que houveram para 100% dos hospitais foram os cargos de engenheiro mecânico e engenheiro clínico. Hoje, da rede EBSE, já está presente em todas as regiões, mas na região norte do país, apenas 3 estados já aderiram à rede. O Amapá, ele está em vias de concretização da adesão. Então, existe ainda uma demanda bem grande de hospitais a serem contratados. E, além do mais, existem sempre as saídas, que, como eu falei, as grandes multinacionais, elas estão pagando muito bem. Então, existem os engenheiros que eles assumem e estão pedindo para sair da empresa para seguir uma multinacional dessa. Só complementando aqui, Felipe, se puder. Pode falar, gente. Assim, a informação para o estudante, eu achei bem interessante essa área. Eu fiz uma pesquisa aqui no site de concurso, eu vi que o concurso para de engenharia mecânica é frequente, pelo menos teve um processo seletivo emergencial agora em 1º de abril para contratar engenheiro clínico e mecânico, e ano passado teve também concurso na EBSE para engenheiro mecânico e engenheiro clínico, então seria uma área assim para o pessoal ficar atenta, porque eu vi que tem oportunidade. A engenharia clínica mesmo só teve, se a gente pensar assim, classificação, teve 62 classificados, engenharia mecânica teve pouco mais de 120, então é uma área bem específica, né? Então, por exemplo, quem sair na frente ou se interessar por essa área, fazer especialização, pode ter essa oportunidade aí. E o salário que eu vi aqui, pessoal, é salário mensal de 10 mil inicial, viu? Abriu o jogo aí, calma. O salário aqui dá... Salário assim, é bom, o pessoal pergunta muito de salário, né, os estudantes. É interessante saber mesmo. Se vocês forem aí no site PCI Concurso, vocês vão ter essas informações, viu? Então, assim, é porque o pessoal fica nessa dúvida de estudar para concurso, né? O Petrobras não tem aberto frequentemente, aí tem a questão mais a Marinha, só que essa área hospitalar mesmo, nunca busquei pesquisar e eu vi que é interessante, assim, quem tiver interesse, né, nessa atuação aí, foi realmente uma palestra muito esclarecedora, parabéns aí por mostrar essa área aí que realmente, assim, a meu ver, é pouco divulgada pelos cursos ou de uma forma geral. Então, muito obrigado aí e deixo aqui essa recomendação para os estudantes. Sou professor aqui da UFOB, não falei inicialmente, sou professor da UFOB, colega aí de Felipe aqui em Bom Jesus. O hospital ele sempre vai ser necessário, né? Então, é uma área que, se ainda não está boa, ela vai precisar ser, né? O crescimento da saúde sempre vai ter que crescer, né? Então, vai ser uma coisa que vai sempre surgir, a necessidade. Rômulo está querendo falar aqui. Diga aí, Camão. Só para complementar, e após a criação da EBSE, o governo do estado do Maranhão já criou a empresa estadual de serviços hospitalares. Então, eles pegaram o escopo da EBSE e criaram a empresa pública também no estado do Maranhão
para a prestação de serviço, para fazer a gestão dos hospitais deles, né? E o governo do Ceará também estava com, mas o Ceará, no caso, já não era uma empresa pública, já uma empresa privada para fazer a gestão dos hospitais públicos do Ceará. Então, é uma tendência que não tende a ficar apenas nos hospitais federais. Ela tende a difundir para, eu espero, para toda a rede, para que, além da rede federal, a rede estadual e municipal possa mudar de mentalidade e prestar um serviço melhor à população. Rômulo, pode fazer a pergunta? Boa noite. Parabéns aí pela palestra, Antônio. Foi muito boa, bem esclarecedora. Eu acho que todo mundo fica curioso acerca desse tema. Eu fiquei até espantado quando você falou do corpo técnico do Albert Einstein, que faz total sentido, né? E aí eu tenho dois questionamentos. Você suscitou um pouquinho sobre a relação dos egos em relação a essa dinâmica de trabalho, né? Do engenheiro também estar fora, estar num ambiente que também não é da natureza dele. Queria que você pudesse contar algum caso, falar especificamente dessa relação. E minha dúvida é o seguinte: em relação às normas, a EBSER já faz protocolos internos ou essas normas de projeto, elas são NBR, são de natureza mais geral em relação a hospitais? Ou ela já tem alguns protocolos estabelecidos? E quem é que faz isso? São os engenheiros de cada setor, de cada hospital que se une, ou você tem uma rede maior lá no centro, né? Em algum desses hospitais você tem um número maior de engenheiros que faz esse controle? E obrigado, tá? Boa noite. Bem, Romulo, obrigado pela pergunta. Só para tentar entender, essa norma que você fala seria a diretriz da empresa, tipo as normas Petrobras, que eles ditam as qualidades do produto a ser entregue? Isso, as normas quanto aos projetos, né? A instalação dos projetos, por exemplo, distância, vazão mínima, ou também o tipo de material para uma certa tubulação, né? Sim. Tipo o Petrobras exatamente, né? Que é uma norma que garante segurança e também um controle de qualidade interno. Entendido. Bem, começar a responder a sua pergunta, realmente eu sou um peixe fora do aquário, não só eu, né? Mas o pessoal que trabalha comigo na infraestrutura. É complicado trabalhar principalmente com a parte médica. Eles não entendem, como eu falei, eles não entendem as necessidades, as nossas necessidades. Eles acham fiamente que 100% do que eles veem nos artigos estrangeiros é aplicável aqui. Eu falo isso porque existem protocolos que são mudados por exemplo, não exigência de você retire o seu sapato para entrar no centro cirúrgico. Agora, por que isso não exige mais aqui no Brasil? Porque estudos internacionais mostram que os profissionais que vêm de fora, eles entram no centro cirúrgico com o próprio calçado e não teve aumento da infecção. Só que aí a gente tem que ver o contexto do que tem lá fora. O que tem lá fora, nos hospitais que a gente toma como benchmark, né? Existe um tapete de desinfecção, não é esse tapete que estão vendendo aqui por Covid, tá? É um tapete que você só em andar por ele já vai desinfetar o solado do seu pé, já vai ter uma aspiração da poeira existente que ela vem pregada no seu solado. As salas de cirurgia, elas têm um fluxo direcional, elas têm um sistema de filtragem. Sala de cirurgia, elas têm que ter um fluxo direcional que ela impeça que qualquer contaminante externo possa penetrar o corpo do paciente. Então, a sala de cirurgia, por norma, ela tem uma cortina de ar em volta da mesa cirúrgica. E além dessa cortina de ar, ao redor da sala, você tem uma exaustão de parte daquele ar e parte que não é jogado fora, ele é filtrado através de um filtro EPA com 99,99% de eficiência. Então, é muito difícil a gente bater de frente com tanta literatura, né? E explicar, lá, veja bem,
esse protocolo que você está querendo implantar, lá funciona, show de bola, não vamos discutir. Agora, aqui a gente tem que ver o que nós temos, né? Não é simplesmente você chegar, pegar o que está lá pronto lá fora e aplicar aqui. Tem também que desenvolver nossa parte de logística e infraestrutura para chegar e nos compararmos, né? A segunda etapa, que é a questão dos normativos, ainda, basicamente, a gente aplica as NBRs e as recomendações Anvisa, né? RD6, outras regulamentações locais para ambientes específicos. Mas a empresa, ela é uma empresa, como eu tinha falado, é nova, tem 7 anos, ainda não tem todas as suas normas. A gente está começando a construir essas normativas agora. Então, a gente tem alguns normativos de sinalização, tem alguns normativos de layout interno, mas essa parte de especificação de equipamentos, materiais, é uma coisa que a gente ainda vai chegar no futuro. No momento, ainda não temos. Max David está perguntando aqui sobre a questão do tempo, né, da demanda de tempo do serviço. Ele primeiro parabenizou, né, a palestra e o bate-papo. E em relação à questão de tempo de serviço, né, o que é que demanda mais? Se são os projetos técnicos ou o desenvolvimento ou a parte de gestão, né, de fiscalização dos serviços, ou se tem algum outro tipo de serviço que você acha que demanda mais tempo, né? Cara, talvez assim, a parte que demande mais tempo, não sei se é porque talvez é a parte que eu acho mais chata, é a parte de fiscalização e gestão de contratos. Quando a gente pega um projeto para executar, pelo menos a equipe, ela muda, fecha uma chave ali, bloqueia do mundo externo, e a gente fica ali trancado no ambiente e basicamente só vai atender qualquer outra demanda após a conclusão daquele projeto. Não é sempre que a gente faz projeto, mas em geral, quando a gente começa a executar, conceber um projeto, a gente consegue fazer num tempo curto. Às vezes 2 semanas, dependendo do projeto, do porte. Teve um prédio novo de ambulatórios que a gente construiu, inaugurou no começo do ano, que foi uma obra grande, né? Que foi em torno de mais ou menos 1 mês de concepção. Agora, a questão de gestão contratual é muito desgastante. Você ter que lidar com os prestadores de serviços e fazer esses prestadores entenderem que você não está errado, você não está querendo favorecer ninguém, você só apenas está querendo cobrar o que é certo. Então, essa questão de cronograma de execução realmente é onde a gente perde muito tempo. Espero ter respondido a sua pergunta, Max. Aleph Giovanni está perguntando sobre a questão do planejamento de estudo, né, para o concurso, como você entrou, você se planejou, você focou nesse concurso específico, como é que foi? Bem, não foi um foco específico para o concurso da EBSER. Na época do concurso, acho que foi no final de 2013, foi assim que eu tinha saído do meu contrato temporário do CTGAS, né? Então, eu sentei para estudar. Não foi só a EBSER. Eu sentei para estudar se tivesse Petrobras, se tivesse qualquer companhia de qualquer concurso, eu estava fazendo. Tanto é que quando eu fiz concurso passei na EBSER, teve concurso da CBTU, que é a Companhia de Trens Urbanos, que eu fiquei até bem classificado na primeira fase, não fui nem fazer a segunda. Teve a Companhia de Porto, aqui de Natal também, concurso. Teve o concurso do Senai, que eu também fiz, passei e fui contratado, né, por CTGAS de novo, e o da EBSER. Aí o da EBSER, quando teve o Duol, que foi o primeiro que eu fiz, aí em sequência apareceu Fortaleza, João Pessoa, acho que Pernambuco, Manaus. Aí eu comecei a estudar para mais específico, né? Porque no concurso tem a parte de legislação, não tem pergunta para engenheiro mecânico, não tem perguntas voltadas ao hospitalar, infraestrutura hospitalar, é genérico.
mecânica dos fluidos, termodinâmica, engenharia de materiais, fabricação mecânica. Existe a parte que é dedicada à parte de legislação da empresa e SUS, né? Então, seria a parte que você teria que estudar a parte de qualquer outro concurso, mas a pontuação-chave é a pontuação que você vai estudar para qualquer coisa. Ramsés tocou num assunto interessante aqui na pergunta dele, sobre a questão do estágio, né? O que um engenheiro mecânico, um futuro engenheiro mecânico, ele pode estagiar, né, dentro do hospital, e qual a área de atuação dele como estagiário dentro desse hospital? Pode estagiar, sim. Agora, existem alguns problemas, apêndices contratuais. Por exemplo, existe uma cláusula do contrato da UFRN com a EBSER que impede que, por exemplo, um estudante da UFOB venha estagiar aqui. Então, a UFRN, quando assinou o contrato com a EBSER, ela fez uma reserva, a gente pode chamar reserva de mercado, para que seja campo de estágio deles, da UFRN. E então, mas faz 2 anos que eu não recebo um estagiário. Entre 2016 e 2018 era frequente. Cheguei a ter até 2 estagiários simultaneamente. O trabalho de estagiário, pelo menos comigo, em geral, a gente teve tentando organizar alguns fluxos. Então, a gente teve o fluxo de manutenção de cozinha industrial, que a gente tentou organizar. A gente teve o fluxo de recepção e guarda de cilindros de gases. E a minha última estagiária, a gente focou mais na parte... Teve alguns também que ficaram na parte de levantamento porque, como eu disse, o hospital cresceu a partir de uma casa. Então, de uma casa, hoje ele é um mundo. Tem 40 mil metros quadrados. E não existia uma catalogação nem dos aparelhos de ar-condicionado existentes. Então, eu usei os estagiários, assim, digamos, nessa catalogação de equipamentos, levantamento de carga térmica individual por ambiente. E depois a gente começou a fazer a elaboração do plano de manutenção, operação e controle, né? De alguns ambientes do hospital. E mais para o fim, a gente já estava em parceria com o professor da engenharia mecânica, o professor Roncalli. A gente estava se dedicando a estudar a influência de alguns parâmetros físicos, né? Em que uma instalação fora das normas de climatização poderiam provocar nos usuários e trabalhadores. Então, a gente já estava mais enveredando para a parte de pesquisa. Só que aí, de 2019 para cá, aí vieram outros estagiários que optaram por não ficar, talvez por ter arranjado algum estágio melhor, enfim. E de 2009 para cá, não teve mais nada. Então, a gente tem algumas perguntas ainda aqui. O tempo da gente já está bem curto. Eu vou tentar passar mais rápido aqui para a gente... Bruno está perguntando sobre a questão das competências durante a graduação que são mais importantes para o trabalho nessa área, né? Quais são disciplinas que... Bruno, eu diria física. Por que pareça, é uma disciplina do básico do curso, mas muito usual. Seleção de materiais, muito importante, muito importante. Mecânica dos fluidos, máquinas de fluxo, é uma disciplina extremamente importante, e climatização. Vou seguir aqui. Giovanni fala que a atuação do engenheiro mecânico na área hospitalar, saúde em geral, tem uma grande importância e pode ser bem aproveitada e pesquisada, principalmente em tempos de pandemia. Dê os parabéns pelo bate-papo aqui. Andressa, ela pergunta, você disse que são poucas as universidades que têm especialização na área clínica. Qual engenheiro pode se especializar nessa área ou tem algum pré-requisito para isso? Não, eu desconheço pré-requisitos, Andressa. O único pré-requisito que eu conheço é ser engenheiro. Mas, como eu já tinha comentado, talvez as engenharias mais afins sejam elétrica e mecânica.
A pergunta do professor Leandro Brito, vou fazer aqui, vou seguir, tem mais duas perguntas, eu vou seguir aqui. No passado, a rede Sara contratava muitos engenheiros mecânicos para desenvolvimento de equipamentos dos pacientes. Gostaria de saber se você tem informações sobre essa demanda, se ainda é uma realidade. Para desenvolvimento de equipamento e... No Sara, o Sara hospital Kubitschek, que pega pessoas para reabilitação, né? Geralmente pessoas que ficaram paraplégicas, tetraplégicas, para reabilitação. Eu não sei lhe responder, lhe precisar sobre o Sara. Eu sei do Albert Einstein, eles têm um laboratório, inclusive, bem equipado, tem laboratório de ensaio de materiais que não tem os equipamentos que tem no Einstein. E lá no próprio hospital existe um laboratório de saúde, que é o LAIS, que ele é um laboratório que ele tem algumas pesquisas voltadas ao desenvolvimento dessas próteses órteses para pacientes, né? Então, é uma pesquisa que existe, o Sara, infelizmente, eu não sei responder, mas existe e tende a crescer, né? O professor Leandro trabalha com essa parte de próteses, né? Desenvolvendo aí braços mecânicos, e eu até passar, professor, depois para você o contato de alguns professores que eu conheço lá que trabalham nesse laboratório do LAIS aí, né? É um laboratório que já está com reconhecimento internacional, né? E depois eu posso passar o contato. O LAIS, a gente brinca que é um laboratório que ele vai tomar conta do hospital, né? O crescimento que ele está tendo nos últimos tempos, ele começou em algumas salinhas e ele já está ocupando o andar inteiro. E é o professor Valentim, cada dia ele pedindo mais espaço, mais espaço, mais espaço. É uma coisa que está crescendo. Uma área muito importante, né? Isso. E a última pergunta que tem aqui é de Tuane. Ela pergunta se a EBSERH tem algum tipo de programa, tipo Jovem Aprendiz, ou algum tipo assim, que já capta o aluno desde o ensino médio, né? Infelizmente não temos, Tony. A única forma de ingressar definitivo na empresa é por concurso público. Eu vou abrir só para o Leandro falar aqui, ele está pedindo para comentar alguma coisa. Pode falar, Leandro. Pronto. Obrigado, professor Felipe. Obrigado, Antônio Camon. Parabéns. A gente estava acompanhando pelo streaming. Aí eu resolvi entrar por aqui para poder fazer a pergunta. Porque lá não tem como fazer. Está conseguindo me ouvir, Felipe? Sim, sim. Só para reforçar, a rede Sara Kubitschek, por exemplo, tem em Salvador e mais outras cidades, em alguns estados, não só no Nordeste, mas no centro também. No passado, eles contratavam muitos engenheiros da engenharia mecânica para desenvolver toda a parte de equipamento, instrumentos de um modo geral, como o professor Felipe falou aí. Eles atendem a todo o público que apresenta algum tipo de deficiência física, motora. Então, eu tive a oportunidade de conhecer alguns mecânicos que trabalham com o desenvolvimento de modelos melhorados, personalizados de cadeira de rodas, a própria manutenção dos equipamentos hospitalares e desenvolvimento de dispositivos, por exemplo, tem um mouse que o cara utiliza, pessoal que não consegue ter mobilidade, e foi feito por um time de engenheiros da engenharia. Achei bem legal isso. Por isso que eu acabei fazendo esse comentário, porque aí eu não sei, eu não acompanhei, não sei se hoje existe ainda esse concurso, existe esse volume, mas é muito interessante. Um forte abraço, obrigado, professor. Valeu, Leandro. Eu acho que essa área, assim, tá meio que tomando também essa área aí, a pessoal da engenharia biomédica, né? Acho que o LAIS, inclusive, o pessoal que está à frente do LAIS são engenheiros biomédicos, né? Isso. Mas, assim, nada impede que o engenheiro mecânico trabalhe com isso também, porque a engenharia biomédica acaba sendo saindo da engenharia mecânica, né? Uma área que sai da engenharia mecânica. A engenharia biomédica nasceu na engenharia mecânica, né? Isso. O curso começou, a gente ainda era aluno lá, e os professores eram montados no departamento de mecânica, né? Isso. Então, vamos encerrando por aqui, né? Eu queria agradecer a todos que estão presentes, por estar na sexta-feira até 8h44 com a gente aqui ainda, e escutando. Eu sei que é bastante importante para a formação, para que vocês saibam as possibilidades do pós-formado, né? De fazer.
E eu queria abrir para Calmon falar, fazer as considerações finais dele aí, agradecer já mais uma vez, né, a presença aqui, e ele falar as considerações finais aí, para dar uma luz aí para o pessoal, para os alunos. Né? Bem, pessoal, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando para vocês. Qualquer coisa, vocês podem pegar meu contato com o professor Felipe, mandar e-mail, estou aberto a responder, tirar dúvidas. Mas, assim, o que eu tenho a dizer basicamente para vocês é estudem e participem do máximo de atividades extracurriculares que vocês puderem. Não só o aerodesign, que foi basicamente onde eu fiquei minha faculdade inteira, mas iniciação científica, empresa júnior, façam uma formação, digamos assim, paralela aos seus estudos correntes, né? Cursos de especialização, existem alguns cursos de especialização que já permitem o ingresso do aluno sem conclusão da graduação. Se vocês puderem já olhar para isso, façam. Não procurem só os cursos bons, não. Procurem os ruins também. Às vezes vocês aprendem alguma coisa útil. Inglês é básico hoje. Toda literatura dessa parte hospitalar, basicamente, técnica, principalmente parte de equipamento, é em inglês. E para os que desejam trabalhar fora, trabalhar numa grande empresa multinacional dessas, eu indico que, além do inglês, tentem um alemão, os fabricantes mais famosos, Siemens, Alcon, Carl são grandes fabricantes de equipamentos, são alemães. Tem a Philips, que é holandesa, mas quando eu estou lembrando é só ela. Japão, são muitos fabricantes japoneses. E chinês. O chinês produz tudo. O chinês está dominando o mercado. Então, é basicamente isso, pessoal. Qualquer coisa, estamos às ordens. Eu queria só, para encerrar aqui, eu falar, a gente está encerrando a nossa semana, né, da jornada, mas semana que vem tem mais, a gente vai ter uma palestra na segunda-feira, às 19 horas, não é 19h30, né, diferente dessa, a engenharia mecânica no setor de mineração. Vai ser um bate-papo muito bom aí com o engenheiro Felipe Costa e Silva, que vai ser mediado pelo professor Rodrigo Estrela, então vai ser um bate-papo bem legal. E na terça-feira, né, a gente vai ter outras atividades, mas na terça-feira a gente vai ter nossa quarta edição do Papo de Engenheiro, né? Atuação do engenheiro mecânico na indústria aeronáutica com o engenheiro Vitor Ramalho, que ainda está aí nos assistindo aí, né? Mas até agradecer a ele também a presença nessa palestra, e que terça-feira a gente vai ter um bate-papo muito bom. Então, estão todos convidados. Sigam o Instagram do nosso curso, né? @engemec-ufob. Sigam lá para ajudar a gente. A gente está sempre divulgando coisas interessantes lá. E é isso aí. Camila, tem alguma coisa a falar, Camila? Para encerrar? Agradecer mesmo, o papo foi ótimo. Obrigada, viu, Antônio Calmon, pelo bate-papo, pelas explicações. É muito interessante saber essa área de atuação, que hoje é essencial, que sempre foi essencial, mas que hoje está muito em alta, né? E convidar vocês a continuar participando também da nossa jornada. E fiquem atentos nos e-mails, que a gente está mandando os convites por e-mail, e aí vocês vão ter os links lá nos e-mails, tá certo? Obrigada, foi um prazerzaço estar aqui acompanhando esse bate-papo. Boa noite a todos. Boa noite.